Fala Promobers, beleza? Vocês sabiam que o próprio Promob ele acaba criando versões do projeto salvo? Abriu, fechou, ele criou uma versão. E vocês sabem onde localizar esse histórico? Então fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala Promobers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês que o Promob ele cria um histórico de alguns projetos que a gente está criando. Então, criei um projeto, mandei salvar, fechei, abri. Ele vai criar tipo como se fosse uma segunda versão já com esse histórico. E é bem bacana, principalmente se você quer voltar a uma versão anterior. Então, tu consegue mapear ali alguns projetos, tá? Nem todos, caso ele não tenha ou não gere esse link, ele já vai te dar a opção de não ter ali. Eu vou mostrar para vocês aonde a gente encontra então esse detalhe no Promob para a gente estar procurando esse histórico e retrabalhando ele caso precise. Selecionando o projeto aqui, o nome principal aqui do cliente, aqui em detalhes de projeto, a gente consegue estar preenchendo esses detalhes aqui caso queiram, né, para ter uma organização melhor. Mas aqui na terceira opção, histórico de projeto, histórico, eu vou ter algumas versões que o projeto vai nos fornecer aqui. Ele depois de selecionado nessa aba aqui principal, que é esse cliente que eu quero, eu clico no meu histórico e aqui sim eu mando abrir a pastinha. E vou abrir aquela versão do dia 3/8 aqui, certo? O carregamento dele é normal, como se tivesse um projeto carregando sem problema algum. Isso diretamente no Connect, tá? Não baixei, não importei nada aqui. E aqui está então a primeira versão que eu fiz, que é dessa suíte. Podemos até notar que nesse caso eu estou com, não vou dizer inconformidade, mas estou com peças desatualizadas. Vou deixar um encardzinho aqui mostrando como a gente consegue consertar esse detalhe aqui. Essa aqui então foi uma versão que eu fiz para o cliente, comecei com essa aqui, passei para ele, ok. Salvei e fechei, correto? Mas ele me pediu uma segunda alteração. Então eu volto no Connect. Sem querer, eu salvei em cima essa segunda opção. Mas no meu histórico, ele criou como se fosse uma segunda versão do histórico. Então isso ficou bem bacana. Eu mandei salvar normal, mas aqui ele criou esse histórico para mim. Então ele na verdade criou essa segunda versão automaticamente. E isso é muito bacana, porque para ver, tem a primeira versão salva, agora tenho a segunda, eu consigo estar trabalhando sem problema algum. Mesma coisa eu fiz antes, então estou com o cliente selecionado, aqui eu pego uma data posterior à minha primeira, né? Então de baixo para cima, ele vai em ordem crescente, de baixo para cima. Podemos ver que aqui eu já tenho uma segunda opção do mesmo dormitório, da mesma suíte, e eu consigo fazer alterações nessa aqui. E o que vai acontecer se eu mandar salvar essa aqui? Ele vai salvar em cima do meu histórico, não em cima do meu projeto atual. E aqui seria uma segunda versão. Podemos ver que eu já tenho um desenho diferente do painel, as portas já estão diferentes, as cores já estão diferentes e atualizadas. Não tenho nenhum bug aqui de inconformidade, né, de verde, azul ou alguma coisa parecida em projeto. Isso é bacana para a gente então que está fazendo às vezes projeto e sem querer manda salvar essa versão em cima e acaba perdendo a primeira opção, que seria uma base, né, para a gente estar começando. Eu vou abrir até uma terceira opção que eu acabei fazendo desse cliente, e aqui para ver que só nesse pequeno histórico aqui desse cliente, ele já me criou 3 versões diferentes do mesmo projeto. Então eu consigo estar mapeando ou pulando de um para outro e trabalhando com essas diferenças de arquivos. Claro que não é bom confiar nisso aqui 100%, né? Porque muitas vezes pode dar alguma BOzinho no Connect e você perder as versões anteriores. Então, se tu vai realmente criar 1, 2 ou 3 versões para o cliente, tenta sempre salvar esse arquivo à parte. E aqui podemos ver que eu já tenho outra versão do mesmo dormitório, do mesmo roupeiro, né? O layout em si se mantém o mesmo, né? Porque é uma das melhores layout criado aqui para ter isso aqui. Mas no geral, eu tenho 3 versões do mesmo cliente em um arquivo só dentro do Connect. Eu já fiz uma aula mostrando para vocês como importar arquivos corrompidos lá do autosave, tá? Isso ainda eu acredito que permaneça, tá? Não considere isso aqui como autosave, porque esse arquivo perdido eu não tive problemas nesse caso com o histórico, mas
Caso precise, eu vou deixar um cardzinho de como usar o autosave. Isso aqui é um histórico que o próprio Promob cria diante de projetos salvos e fechados, e abertos, modificados, salvos e fechados. Então é essa ordem aqui que eu entendi pela lógica desse histórico, tá? Então, projetos corrompidos que realmente perdeu alguma parte, você vai ter que usar o autosave. Mas fica a dica bacana para a gente estar então usando essa aba de histórico, né, detalhes de projetos aqui históricos, e puxando uma versãozinha anterior à última salva. Espero que vocês tenham gostado. Já dá aquela dedada legal aí no curtiu. Se inscreva no canal, a galera tá assistindo nossos vídeos e não é inscrito, hein? É de graça, é só clicar aí. E se toda sexta-feira notificado sobre o nosso conteúdo, ativa o sininho também aí. Não custa nada. E é bacana vocês estarem aprendendo e adquirindo conhecimento. Hoje eu fico por aqui e até uma próxima. Fui!